Nesse vídeo nós vamos ver como usar o armazenamento que o JavaScript pode fazer no browser. São divididos em três tipos. O primeiro é o Web Storage, que ele normalmente é usado para armazenar dados menores, dados pequenos. Podem ter dados grandes, mas não enormes, né? Então, ele é dividido em dois tipos. O Local Storage, que ele armazena por tempo ilimitado, e o Session Storage, que ele armazena enquanto tempo durar a sessão que você está usando o browser. Quer dizer, se você fechar o browser, o Session Storage ele não vai guardar normalmente isso. É claro que dependendo de como a sessão funciona, os browsers mais modernos, quando a gente usa Ctrl Shift T, ele reabre a sessão anterior. Então tem uma variação aí, mas a ideia geral é essa. O Local Storage é tempo indeterminado, Session Storage enquanto durar a sessão. Outro tipo são os cookies. Né? Os cookies eles existem para fazer uma comunicação entre o estado do cliente com o servidor. Normalmente é usado para armazenar valores menores ainda, ou melhor, menos dados do que o, o Web Storage. E o que a gente vai ver aqui é o IndexedDB. Esse IndexedDB ele suporta uma API assíncrona, quer dizer, vai funcionar como se a gente estivesse acessando um servidor, né, um tempo aí, o que faz um pouco mais complicado de usar, mas é ele que a gente vai ver nesse tutorial. O tutorial vai ser um exemplo de lista de tarefa e aqui algumas funcionalidades, requisitos e limitações. Essa lista de tarefa vai inserir, remover, marcar como concluídas as tarefas e vai poder mostrar ou ocultar os itens concluídos. Requisitos, né? Ela vai ter que lembrar. Então, quer dizer, se a gente fechar o browser, quando a gente reabrir naquela URL, ele vai ter que lembrar o que a gente tinha incluído, excluído ou concluído. Limitação. Ele não funciona offline. Então, quer dizer, se você fizer esse documento HTML, der 2 cliques para abrir no browser direto, usando aquele file, 2 pontos, 3 barras, não vai funcionar. Você vai ter que rodar no servidor. Aqui eu estou usando um servidor que é o Live Server é uma extensão do VS Code. Então aqui ele vai funcionar. É, ele vai armazenar os dados no cliente. O que significa isso? Que se você acessar no seu celular e abrir essa URL no seu computador, não vai ter associação nenhuma com isso. Ele não vai lembrar, ele não vai passar de um dispositivo para o outro e também não vai compartilhar informações em navegadores diferentes. Isto é, se você abrir no Firefox, você não vai ver essa lista que você incluiu, excluiu ou concluiu itens lá no Google Chrome. Então, Google Chrome, Firefox e Opera, qualquer browser, você não vai conseguir compartilhar essas informações. Vai ter que ser no mesmo browser, mesma URL, aí ele vai funcionar. Então, são essas as limitações. Então, vamos ver o que fazer. A gente vai gerar no documento HTML aqui a nossa lista de tarefas. Que a gente já coloca um título, né? Lista de tarefas. E vamos fazer um formulário para inserir, né, os itens na lista. Vai ter um input do tipo text, vai ter nome. Vou nem colocar nome e não vou colocar nem ID, só vou colocar um placeholder. Placeholder, nova tarefa. Tarefa. E aqui eu vou colocar o input do type submit. E o valor inserir. Vamos ver aqui rodando. Ok, já aparece. Então, se a gente colocar aqui tarefa 1, ele coloca a interrogação aqui em cima. Se eu colocar o nome aqui do campo, né? Name, name igual nova tarefa. Quando eu colocar aqui
um tarefa 1, ele vai jogar aqui para o URL. Então, eu não quero que isso aconteça. Eu vou evitar que isso ocorra via JavaScript. Mas antes, eu vou colocar aqui um div que ele vai colocar a minha lista. Então, nesse div é que a nossa lista vai entrar. Tá, agora como que eu vou inserir a tarefa? Vou fazer uma função para inserir a tarefa. E essa função ela vai acontecer quando o formulário for submetido. Então, vou colocar aqui direto o script e já vou pegar o formulário. Const formulário. E vou pegar document, query selector e vou selecionar o primeiro form que eu tenho. É o único formulário que eu tenho nessa página. Vai encontrar o primeiro. E aqui eu vou colocar um event listener, que vai ser, quando for submetido, ele insere tarefa. É isso aí que ele vai fazer. Agora a gente tem que fazer essa função insere tarefa, function, insere tarefa, e ela vai receber um evento. O que acontece quando a gente submete o formulário? Ele vai colocar, ó, nova tarefa, ó, tarefa 1. Vai colocar aqui em cima. Eu não quero que isso aconteça. Então, eu vou colocar aqui evento.prevent default. Então, quando eu inserir aqui, ó, tarefa 1, ele não coloca esse evento lá. Ok, já ficou legal, só que agora eu quero pegar aquele texto para inserir na minha lista. Então, eu vou colocar const texto. E como esse formulário para pegar esse dado pode ficar meio complicado, eu vou fazer uma função para pegar esse texto. Então, eu vou fazer assim, ó, get texto input. A partir de onde? Do formulário. Então, eu coloco aqui evento target. E aqui eu vou criar minha função que pega o texto do input que está dentro do formulário. Então, eu vou colocar assim, function get texto input formulário. E aqui é que eu vou colocar o código para pegar o texto do meu input. Então, const input, eu vou encontrar primeiro o input, que ele está dentro do formulário. E a partir do formulário, eu vou selecionar aquele input text. Então, eu vou ter que usar uma tag CSS, já que eu não coloquei um ID no input, que é assim, ó, input type igual text. Ele vai pegar aqui o input text que está lá dentro do formulário. A partir daí, eu consigo colocar um const texto input value. Eu vou colocar o texto e retorno esse texto, que ficou meio complicado, então eu faço isso tudo. E mais uma coisa, eu não quero que, ao colocar tudo vazio, ele envie esse formulário. Então, eu vou impedir que isso aí aconteça também. Tarefa 1. Aqui. Só para ver se está tudo acontecendo bem, vamos tentar ver um alert aqui com texto, só para a gente não ir muito adiante
e daqui a pouco não funcionar mais. Aqui, ó, tarefa 1, ele submete. Se tiver zerado tudo, ele submete com nada. Eu não quero que isso aconteça. Então, aqui, né, eu vou colocar assim: se o texto for vazio, eu retorno. Quer dizer, eu não vou deixar esse insere tabela continuar. Eu vou parar por aí. Então, ele não vai dar o alerta se tiver vazio, né? Que não dá o alerta. Se eu coloco X, ele dá o alerta com X. Ok. Agora, a gente sabe que está funcionando até aí. A gente precisa colocar essa tarefa lá na lista. Só que eu quero que essa tarefa ela tenha algumas capacidades, né? Marcar que ela foi concluída, eu quero excluir. Então, eu não vou chegar e colocar simplesmente o texto lá, eu quero fazer uma lista bonitinha. Então, eu vou fazer uma função específica para criar o item da tarefa. A tarefa nova, tarefa. Então, essa nova tarefa, ela vai usar esse texto, vai ser colocado aqui. Depois que essa nova tarefa foi gerada, eu vou selecionar a minha lista, né, o div com a lista, né, lista, e vou acrescentar essa tarefa. Já adicionei aqui, mas esse nova tarefa não funciona, ele vai dar um erro se eu tentar aqui, ó. Se eu tentar fazer aqui o F12, inserir tarefa 1, ele vai dar um erro porque nova tarefa não está definida ainda. Vamos fazer assim, vamos definir essa nova tarefa. E como que nova tarefa vai funcionar? Function nova tarefa. Ela vai receber um texto. A nova tarefa recebe um texto e a gente vai criar a nova tarefa. Eu vou fazer as tarefas em forma de parágrafo, ao invés de lista mesmo. Então, vou colocar aqui const tarefa documents ponto create element p. Vai ser um parágrafo. E eu posso colocar dentro dessa tarefa o texto já. Tarefa ponto append o texto e retornar essa tarefa. Ok, vou inserir o texto dentro do parágrafo, retorne e vamos ver como está ficando. Aqui, se eu colocar tarefa 1, ele coloca aqui tarefa 1 na lista. Beleza, está colocando aqui, tá? Isso aqui tá interessante até agora, mas eu quero mais coisas. Eu não quero simplesmente colocar um texto ali. Eu quero, por exemplo, que tenha um checkbox nessa tarefa. Então, a minha tarefa, o checkbox pode ser no início dela. E eu vou colocar assim, ó, tarefa.append cria checkbox. Né? Eu vou criar uma checkbox para colocar aqui. Vou aqui embaixo fazer essa função cria checkbox agora. Function cria checkbox. E vou criar uma checkbox. Vamos lá. Const checkbox document.create element. E o elemento da checkbox é um input. Esse input, ele vai mudar a apresentação dele de acordo com o atributo type. Então, vou colocar aqui checkbox.set attribute type e o tipo dele vai ser checkbox.
Ok, eu criei. E agora eu retorno a checkbox que eu acabei de criar. Ok, vamos ver se está funcionando. Tarefa 1, inserir. Olha só, está com checkbox aqui já. Legal. O que que eu quero também? Eu quero excluir. Então, para excluir, eu vou ter que inserir depois do texto uma lixeira. Então, vou colocar aqui, ó, tarefa, ponto, append e cria lixeira. Eu vou criar uma lixeirinha para ficar bonitinho. Então, vou fazer essa função, cria lixeira, que funciona igual a do checkbox. Function, cria lixeira e vou gerar aqui a minha lixeira. Const lixeira, evento não, document, ponto, create element, e essa lixeira, eu vou usar uma biblioteca específica aqui, né? Eu vou colocar dentro de um spam e vou usar uma biblioteca do CSS que eu vou copiar e colocar aqui para a gente usar direto. Ó, que é essa daqui, ó. Aqui embaixo do título, eu já coloco o link, então são as fontes interessantes aqui, que é um CSS, já vou vincular direto lá, e agora eu vou criar essa minha lixeirinha aqui usando o JavaScript. Vamos lá, criar a lixeira, ela é um spam, então a minha lixeira, ponto class list, eu vou adicionar a classe pá, lixeira.classList, adicionar a classe pá trash ou. Essa parte aí dessas classes para funcionar, né, tem que estudar a API daquele CSS para entender que tipo de classe que usa para fazer que desenho. Então a gente simplesmente vai aceitar aqui que tem que adicionar essas classes para criar a nossa lixeira. Return lixeira. Vamos ver? Tarefa 1. Ele cria lixeirinha. A gente pode até colocar um espaço a mais. Vai ficar legal se a gente colocar um espaço aqui, ó. Vamos lá, criando aqui. Veja que toda vez que a gente dá o reload, ele fecha. Esse erro que está dando aqui é um erro por causa do live server do VS Code. Mas, tá vendo? Aquele requisito de não apagar com refresh não está funcionando aqui. Mas por enquanto a gente só está fazendo o teste, né? Para marcar, a gente marca aqui a tarefa, mas marcado ou não, ela se apaga, né? Quando a gente coloca aqui. Então a gente pode colocar aqui tarefa 1. Seria legal se ele apagasse, né? Toda vez que eu digitei o tarefa 1, porque agora até que está útil, mas quando a gente estiver fazendo, ter que apagar o conteúdo e colocar, fica ruim. Então seria legal que a gente, aqui na hora de pegar o texto, a gente colocasse assim, o input.value, recebendo nada. E depois que a gente clicasse, né, aqui, né, que ele apagasse, seria legal que ele voltasse o foco para cá. Então, vou colocar aqui input.focus. Vamos ver se está funcionando agora. Aqui ele está com a tarefa 1, apagou. Se eu quiser, ó, tarefa 2, colocou. Só que o botão
O botão de marcar até que funciona, né? Vou colocar aqui tarefa 3, ó. Tarefa 3. Né? Só que o de apagar não funciona ainda. A gente tem que inserir esse comportamento de apagar na lixeira. Então a gente pode aproveitar que a gente tem uma função específica para a lixeira e adicionar um evento de remover a tarefa aqui. Então a gente coloca aqui, ó, lixeira, ponto, add event listener, e aqui a gente coloca o evento click. Toda vez que clicar na lixeira, ele vai chamar o remove tarefa. Ele vai remover a tarefa. Vamos agora fazer a função de remove tarefa. Ela recebe um evento, que é o evento click. Então, se a gente quiser descobrir, por exemplo, quem é a lixeira que foi criada, a gente pode colocar aqui, ó, evento.target. A lixeira. E se eu quiser saber qual é o parágrafo, ou seja, a gente está colocando as tarefas dentro de um parágrafo. Se eu quiser saber qual é o parágrafo da lixeira que foi criada, coloque const tarefa lixeira ponto parent node, e aí ele vai ter a tarefa. E se eu colocar tarefa ponto remove, ele vai apagar a tarefa. Toda vez que a gente salva, apaga tudo, mas aqui a gente coloca aqui, ó, tarefa 1, tarefa 2, tarefa 3. Vamos ver se apaga. Apagou a 2, apagou a 1, apagou a 3. Então, esse tarefa já está resolvido. Ele está inserindo, marcando. O que não está fazendo ainda é guardar. Ele não guarda esses dados, né? Se eu coloco aqui tarefa, insiro, né? Ele não guarda isso quando eu dou o refresh, F5, ou apertar ali o refresh da página. E isso aí não cumpre o nosso requisito de que tem que lembrar. Para fazer essa lembrança, a gente vai colocar um banco de dados que é o IndexedDB, né? O IndexedDB lá do JavaScript. Como essa programação dele é assíncrona, eu vou fazer uma função auxiliar aqui, que essa função vai ajudar a esperar carregar. Se você tentar acessar direto no HD, ele não vai funcionar. Essa API ela é preparada para funcionar sincronamente. Então, quer dizer, às vezes vai funcionar, às vezes não, ela vai ficar instável. Então, o ideal seria que a gente tivesse aqui uma função, né? Vou colocar aqui, ó, uma função para lidar com esse banco de dados do browser. Então, a gente coloca aqui, ó, function. Aqui eu vou usar, normalmente as funções que a gente faz, eu uso em português, mas aqui eu vou colocar em inglês porque é alguma coisa muito comum, é um padrão de programação comum. Então, withDB, e a gente vai usar um callback, que é uma forma bem comum de se trabalhar com a programação assíncrona em JavaScript. Desse callback, ele começa com um request. Nesse request, a gente vai abrir um determinado banco de dados indexado, IndexedDB, open, e a gente vai chamar de lista tarefas. Além de colocar isso, a gente pode colocar a versão dele aqui. Se a gente mudar esse banco de dados depois, a gente pode colocar a versão 2 e ele vai continuar funcionando o código antigo com a 1 e o código novo com a versão 2. Dá para conviver harmonicamente dessa forma. E aqui no request, né, a gente fez uma requisição para abrir esse banco de dados. Essa requisição pode dar errado. Então a gente já pode colocar aqui o evento erro e mandar esse evento para o console.
Já manda para lá, simplesmente isso. Agora, se... Opa, errei aqui. Se esse request for um sucesso, on success, vamos fazer direto aqui um callback para ele, porque esse on success lembra que é um evento, então a gente manda sempre um callback, então é um callback dentro de um callback, né? Aqui a gente coloca let db, vamos criar um banco de dados, e request igual, né? Igual request.result. Então, quer dizer, se foi sucesso, ele vai trazer o banco de dados para a gente. Que banco de dados que é esse? A gente vai executar qualquer coisa que a gente precisar com esse banco de dados usando essa função de callback que a gente passou. A gente não sabe ainda o que vai usar, mas daí a gente vai colocar um db.transaction. Daqui a gente vai simplesmente decorar esse transaction, né, essa sequência, da seguinte forma: coloca aqui no transaction uma lista com o nome do banco de dados, tarefas. Vamos abrir sempre ele com read e write. Você pode ter read only, read e write. Vamos colocar sempre com read e write para poder ler e escrever. A partir desse transaction, a gente vai pedir um object store e vai chamá-lo de tarefas também, no caso. Então, qualquer coisa que acontecer aqui, a gente vai executar dessa forma. Só que, se esse banco de dados não foi criado ainda, ele não vai conseguir fazer a interação. E a gente vai ter que colocar mais uma coisa aqui: request on upgrade needed, quer dizer, ele precisa de um upgrade. A gente vai criar esse banco de dados. Mais uma arrow function aqui. E daí a gente vai fazer mais ou menos a mesma coisa. Let db request.result. A gente fez o banco de dados. E aqui a gente vai criar o banco de dados. Create object store. Vê que aquele object store tarefas não estava criado ainda. A gente vai criar aqui, ó, tarefas. E a partir dele, a gente vai definir qual vai ser o esquema dele, né? Qual vai ser a chave que vai indexar. Só que eu vou escolher aqui fazer uma chave de autoincremento. Auto-increment. Então, eu vou colocar isso daqui só para ele autoincrementar, porque é uma forma mais fácil de gerar essa tarefa. E dali, a gente já tem o DB, foi criado, a gente chama o callback com tudo aquilo ali em cima. Só que, olha, eu vou copiar e colar, não é legal, né? Se isso aqui tiver errado, eu tenho que sair copiando e colando. Vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma função interna, uma coisa nova aqui, ó, uma função dentro de outra função. Eu coloco a função get store, que é isso que eu quero. Eu passo db e aí sim eu vou pegar essa parte aqui, ó. X return db get store tarefas. E aqui fica mais fácil de eu copiar isso aqui. Eu coloco só get store db e aqui embaixo também, ó, get store db. Então, com isso daqui, eu já consigo pegar a minha tabela para trabalhar direto com ela. Então, toda vez que eu precisar de fazer algum acesso, eu vou usar essa parte aqui. Só que vamos agora começar inserindo a tarefa. A gente já tem aqui, vamos ver se não dá nenhum erro até o momento. Não, até agora nenhum, porque a gente não chamou nada com esse banco de dados. A gente vai chamar primeiro
para inserir uma nova tarefa. Né? Quando for inserir a tarefa, a gente já vai colocar essa tarefa no banco de dados. Então aqui a gente vai colocar aqui, ó, salva tarefa. Eu vou salvar a tarefa no HD. Agora que eu vou usar aquela função de callback. O DB, ele já vai trazer para mim direto. E eu coloco um callback. Então, quer dizer, essa aqui, eu já estou criando a função de callback que o DB exige. Eu já estou fazendo de uma vez, usando a arrow function, a criação disso. Qual é a vantagem de eu colocar isso aqui dentro? Eu tenho acesso, dessa forma, às variáveis que estão no escopo dessa função insere tarefa. E isso pode ser útil. Olha só, eu vou chamar aqui de requisição, só para ficar menor, só rec, db.add. Então, quer dizer, eu estou adicionando um objeto novo, né? Esse objeto é um objeto JavaScript. Eu vou colocar ele como, vou colocar aspas duplas aqui, texto. Ele vai ter o texto, que é o texto da tarefa, a descrição da tarefa. Vou chamar aqui de texto. E ele vai ter a marcação se foi feito, né? Ou feita, vou deixar feito mesmo aqui. Inicialmente você acabou de inserir a tarefa porque você não fez a tarefa, né? False. Então, vamos colocar sempre como falso uma tarefa nova. Insere a tarefa é nova, ela vai ser falsa. E aqui que é o interessante. Quando eu chamo add, né, para adicionar, essa é uma requisição que ele gera, e essa requisição pode falhar ou não. Então, a gente vai fazer o seguinte: se essa requisição com sucesso, já vou atribuir direto aqui um evento, né? O function, que vai fazer o seguinte: ele vai pegar a variável tarefa que eu criei aqui em cima, tarefa view. Então, assim, com esse callback, eu tenho acesso a essa tarefa, set attribute, e eu vou colocar agora aquele D que a gente falou aqui embaixo, que era autoincremento, né? A chave dele é autoincrementável. Aqui a gente vai definir o ID daquele parágrafo que é a nossa tarefa. Então, o ID ele vai ter evento.target.result. Esse result, para um evento de adicionar, ele é o ID que foi gerado. O ID é gerado, é isso que retorna aqui como resultado da requisição. Então, o evento de sucesso, o target do evento é a requisição e o resultado é a chave do elemento que foi inserido no banco de dados. Ok. Daqui a gente pode ver se vai gerar algum erro, né? Só que ainda a gente não recupera. Se eu fizer aqui, ó, ele salvou, mas eu não fiz nada para recuperar o que eu estou inserindo lá no banco de dados. Então, provavelmente, eu já inseri aquele lá. Se tudo deu certo aqui, eu já inseri a tarefa 1, eu já inseri a tarefa 2 e já inseri a tarefa 3. Mas se eu dou o F5, ele não aparece. Eu preciso, de alguma forma, carregar todas essas tarefas quando iniciar o meu programa. Então, eu vou fazer aqui embaixo uma função carrega tarefas. Né? Function carregar ou carrega tarefas. E ela vai receber um DB. Veja que essa daqui é uma função que eu vou passar de callback para o isDB. Aqui. Para eu pegar todas as tarefas, eu posso abrir um cursor. Eu vou solicitar ao DB para abrir open
cursor. É uma forma da gente iterar pelos registros que estão no IndexedDB. Então, se essa abertura do cursor for um sucesso, aqui, ó, se foi um sucesso, se eu conseguir, aí eu vou colocar um evento para atribuir alguma coisa. Primeiro, eu quero saber qual é o cursor. Cursor. Esse cursor é o meu iterador ali. Então, evento.target.result é o resultado dessa requisição open cursor. Se eu conseguir, se isso aqui não for nulo, né, se aconteceu, se surgiu algum cursor, aí eu vou iterar por ele de uma forma parecido com uma recursão. A gente vai ter uma tarefa nova. Essa tarefa a gente pode usar a nossa função nova tarefa para pegar o cursor, ponto, value, o valor atual. E o que eu quero do valor atual? O valor atual é um objeto. Eu quero texto daquele valor atual para gerar a nova tarefa. E aí, as minhas tarefas, eu estou colocando o ID da base de dados, do banco de dados, em cada tarefa, né? No caso, a chave ela está indo como ID. Então, eu tenho que colocar o set attribute, aqui, ID, cursor.key. Então, é a chave única desse banco de dados indexado. Ok? E eu tenho que adicioná-lo, document.querySelector, a minha lista, .append, tarefa. Adicionei a tarefa e isso aí ele adicionou um cursor, um valor do cursor, né? No caso, um registro, que é o conjunto chave, key e value. Agora a gente tem que rodar ele para o próximo. Continue. E agora a gente vê se está tudo certo. Vamos ver se ele está inserindo. Tarefa 1, inseriu. Tarefa 2, inseriu. Não deu nenhum erro aqui, né? Tarefa 3, inseriu. E aqui ele não está dando o banco de dados. Por quê? Eu só fiz do carregar tarefas, mas eu não estou chamando esse carregar tarefa em lugar nenhum. Eu posso colocar no DOM Content Load, mas eu vou colocar aqui direto, ó, no body.onLoad. Eu vou colocar o withDB chamando o carrega tarefas. Então, eu estou passando aqui, já estou executando isso aqui, o withDB, só que esse carrega tarefas eu não estou colocando como eu estou passando só a assinatura dele. Eu não estou chamando ele por completo. Agora vamos ver, olha só, todas as tarefas que a gente tinha inserido no banco de dados já estão aqui. Só que elas excluem, só aqui na frente, elas não excluem no banco de dados. Então ele está carregando. Se eu colocar aqui, ó, tarefa 8, não tem nenhuma tarefa 8 aqui, surgiu a tarefa 8, ele apaga, do F5, ela volta. Então agora a gente tem que, toda vez que remover a tarefa também do banco de dados. A gente já tem um remove tarefa aqui, a gente pode vir aqui e colocar with db e fazer o nosso callback, né? db gera aqui,
Vou botar um ponto e vírgula aqui logo, db.delete, e aqui eu vou ter que pegar o ID da tarefa. Como eu tenho acesso à tarefa aqui, eu tenho acesso ao ID dela. Só que a chave é um inteiro, então eu tenho que fazer um parse int antes, e daí colocar tarefa.id. Veja que eu não estou fazendo get atributo ID, porque o ID é um atributo que a gente consegue pegar direto. Um ID é um atributo muito comum, a gente consegue pegar direto do objeto em JavaScript. Então vamos ver agora. A gente atualiza, não tem nada. Vamos excluir aqui, deixar só esses três. A gente atualiza, só ficou esse. A gente apagou do banco de dados também, né? Então já está uma forma bem interessante. Dos requisitos que a gente tinha, a gente está guardando isso daqui. Então, quando a gente dá o refresh, né, a gente guarda o armazenamento offline. Vamos esquecer as limitações. Ele lembra o que foi incluído, excluído, mas ele não lembra o que foi concluído. Por exemplo, posso marcar aqui, ó, ele vem desmarcado outra vez. Então, está faltando ele lembrar o que foi concluído, essa tarefa concluída. Como que a gente vai fazer essa parte? A gente pode, na hora de fazer o carregamento, aqui, no caso, carregar a tarefa, esse aqui é o ponto que a gente vai ter que colocar. Como que a gente pode fazer isso? A gente pega aqui, fez o set attribute ID. Se, agora a gente vai verificar, o cursor, ponto value, ponto feito, quer dizer, o que era para ser feito foi feito, a tarefa, ponto, o primeiro elemento da tarefa é sempre, o primeiro filho da tarefa sempre é o checkbox. Então a gente coloca aqui, ó, first element child, ponto, click. A gente clica nele. Então se o elemento ele está guardado, ele clica. Só que a gente ainda não fez nada para guardar no banco de dados que o elemento foi clicado, né? Ele não está guardado que foi clicado. Quando a gente clica no checkbox, ele não atualiza lá no banco de dados que esse checkbox foi clicado. Então, a gente vai ter que aqui, na hora de fazer o checkbox, colocar um evento para quando ele for clicado, que é checkbox add event listener click. E a gente vai salvar a checagem. Então, quer dizer, a gente checou, salva a checagem. Vamos fazer aqui embaixo essa função, function salva checagem. Checagem. Claro, tem um evento, né? Agora, esse daqui, ele é um pouquinho mais complicado, porque eu tenho que fazer uma requisição de atualização. Eu primeiro tenho que pegar o elemento, atualizar e depois salvá-lo. Então, eu vou chamar aqui, ó, de checkbox. Então, aqui é o evento da checkbox. Desse evento da checkbox, eu vou com o ifdb já mandar o callback aqui, ó. Já coloquei. Daí eu vou pegar o ID, né, a chave do elemento. Um parse int, né, evento checkbox. O target é a checkbox. O ID está no parent node, está no pai dele, né? No caso, o parágrafo, e aí a gente tem o ID. Pronto, colocamos essa parte aí. Agora a gente precisa de chamar, de pedir esse registro que tem esse ID, né? Para guardar o texto dele. Let rec db.get. Esse get vai gerar uma requisição
que a gente vai passar isso inteiro. Se essa requisição for um sucesso, né? A gente coloca aqui, requisição on success, daí a gente vai ter um outro evento. Só que esse evento aqui é o evento da requisição. Por isso que aqui a gente colocou dois nomes de eventos diferentes. Evento checkbox, o evento da requisição. No evento da requisição, a gente vai fazer a seguinte coisa. A gente vai trazer o registro, vai guardar todo o registro. Registro, quer dizer, aquele item que a gente pegou ali com o get, a gente vai colocar ele com o evento da requisição, target. O que é o target do evento da requisição? É a requisição. O que é o resultado dela? É o registro. Result vai ser o registro lá, o objeto que foi pego lá do banco de dados. Se der erro, ele não vai tentar alterar essa checagem. Ok. Daí, no registro, a gente vai alterar o campo feito. Daí a gente, evento, só que aí qual evento que a gente chama? Evento checkbox target ponto checked. Esse checked é true ou false, então é verdadeiro ou falso. Se a gente clicar e marcar como verdadeiro, ele vai atualizar como marcado, como feito. Se a gente desmarcar, ele vai marcar aqui como falso já. Então já fez tudo de uma vez e a gente precisa fazer outra requisição para esse mesmo DB, que é put registro, esse registro que a gente acabou de alterar, com aquele ID que a gente tem em cima. Então agora, se a gente fez tudo certo, ele vai lembrar quando a gente marcou a tarefa como feita. E se desmarcou, ele também lembra, ele está lá atualizando no banco de dados isso aí o tempo todo. Mas se a gente coloca aqui a tarefa 5, por exemplo, ó, insere, marquei a tarefa 8, atualiza e está ali novamente. Então, ele está lembrando também agora as tarefas concluídas. A última coisa que falta para a gente fazer é ocultar e mostrar os itens excluídos. Não é? Essa parte de salvar, a gente já terminou. Então, ela já está funcional, salvando. É claro, se eu abrir isso aqui em outro browser, vai dar errado. Mas, se eu fechar essa tarefa aqui, copiar essa URL, ó. Se eu fechar aqui, abrir, colar e executar, ela está aí novamente. Ela lembra, inclusive, o que está marcado, o que não está. Próxima coisa que a gente tem que fazer é o último passo, que é ocultar ou mostrar os itens concluídos. Daí a gente fecha essa atividade, esse tutorial. Vamos lá? Como que a gente pode fazer isso? Primeiro, o jeito mais fácil da gente trabalhar com CSS é atribuir e remover estilos. Então a gente pode colocar aqui, ó, um estilo, pode botar um ID nele, que é estilo oculto. E aqui a gente vai fazer uma classe oculto e o display none. Ok, então ninguém está com display none aqui ainda, né? Classe oculta. E a gente vai fazer também um botão. Vou colocar o botão aqui em cima do formulário. Aqui, button. E o ID, ele eu vou colocar mostra, esconde, concluídos. Né? Esse botão, eu vou colocar assim, mostra
todas, ou todas as tarefas. E aqui a gente vai fazer um outro script só para trabalhar com isso. Nesse script a gente vai colocar aqui document.querySelector. Nesse querySelector a gente vai colocar o MOS. Vou até copiar aqui. Mostra, esconde concluídos. E a gente vai fazer um callback aqui. Precisa de algum evento aqui? Por enquanto não, mas vamos colocar já. Né? Evento. Mostra, esconde concluídos. E agora a gente vai fazer o seguinte. Se a gente vai pegar esse estilo oculto. Estilo const documents.querySelector estilo. Tem que colocar essa parte aqui, oculto. Estilo oculto, a gente vai fazer o seguinte, estilo.disabled recebe a negação do estilo disabled. Quer dizer, se ele tiver habilitado, ele vai ficar desabilitado. Se ele tiver habilitado, ele vai ficar desabilitado. Ele vai sempre trocar essa parte aí. Ainda assim, isso não vai aparecer aqui, porque a gente não está atribuindo o estilo oculto quando a gente marca o checkbox. A gente tem que colocar aqui, ó, na hora do cria checkbox, um outro evento. Aí, uma vantagem importante de se usar o Add Event Listener, que a gente pode colocar sobreposto e um não entra em conflito com o outro. A gente pode simplesmente colocar aqui, colocar salva, salva checagem já fiz, atribui estilo oculto. Né? Ele vai atribuir ou remover o estilo oculto, dependendo da situação. Então, function atribui estilo oculto, evento. Como que eu vou decidir o que é um, o que é outro? Se o evento ponto target ponto checked, por quê? O clique foi no checkbox. Então, o target é o checkbox. Se ele está checado, né, se ele está marcado, normalmente ele tem que estar oculto. Então, evento.target, o checkbox, eu quero o pai dele, parent node, .class list, .add, a classe oculto. Ele vai adicionar a classe oculto. Agora, se ele não tiver checado, se eu apertar e ele desmarcou o checado, aí eu vou fazer quase a mesma coisa, eu vou remover essa classe. Ver? Olha só, mostra todas. Opa, não funcionou essa parte aqui. Mas vamos ver se ele... Ó, pelo menos ele desaparece aqui. Ele só não está mostrando o de volta. Se a gente conferir aqui no inspetor, a gente pode procurar para descobrir por que ele não mostra de volta. A tarefa 1. Tarefa 1 está aqui. A gente vê aqui no div ele marcando com classe oculta alguns, outros sem a classe oculta, vendo? Aqui, ó, dentro do parágrafo. Aqueles que estão checados, ele
marca como classe oculta. O mostrar todas é que deve estar com algum problema. Vamos olhar aqui no formulário. Então, mostra e esconde concluídos, query selector aqui. Eu não estou achando ele, né? Eu tenho que usar a chave. Então, ainda não é esse o erro, né? Document query selector, estilo oculto é o nome dele. Né? Eu não estou conseguindo desabilitar. Eu vou fazer o seguinte, query selector, olha só o que eu fiz aqui. Query selector, eu achei, aí eu tenho que colocar o add event listener, e aqui eu tenho que colocar o click. Né? Faltou muita coisa aqui para dar certo. Vamos ver agora. Agora ele aparece, ó. Eu posso remarcar, e aí eu achei que a tarefa estava pronta, né? Vou até fechar aqui, ó. Eu achei que a tarefa estava pronta, achei que tinha terminado a 8, mas depois eu vi que não estava. Mostra todas, esconde. Ah, mas eu tinha terminado a 1. Já saiu, quiser, aparece novamente. Se eu quiser excluir, eu não quero que apareça a tarefa, apaga de vez, ela não aparece em nenhuma das formas. Né? Espero que tenha sido divertido, apesar de longo o vídeo, né? E é bem interessante essa parte. Apesar de ser um pouco difícil, eu sei, é um pouco complicado trabalhar com essa programação assíncrona, mas é bem interessante aprender como trabalhar com esses callbacks, que no caso, esse IndexedDB foi criado bem antes lá das promises do JavaScript. Então, é um estilo de programação que vale a pena treinar e aprender.